pesquisa que eu realizei está relacionado ao capital intelectual e a importância desse capital intelectual na gestão contemporânea. Tá? Assim, o que é o capital intelectual? Né? Acho que hoje, com o advento assim, da internet, ninguém pode falar que, olha, não tem informação, de repente eu não posso assinar uma revista, um jornal. Hoje a informação ela é pública e notória. Tá? Acho que basta, aí, logicamente, assim, a gente identificar, né, aquilo que é importante para a gente ou não. Tá? Porque, assim, basta você acessar qualquer link lá sobre o UOL, qualquer for, quer dizer, tem milhares de informações. Né? A maior parte delas não nos interessa, não vai ajudar em nada, não vai mudar a nossa vida. Né? Fofoca sobre ator, jogando futebol, né? Enfim, as atrizes, etc. O que interessa para a gente é aquilo que vai nos capacitar, vai nos diferenciar no mercado de trabalho, tá? E isso que é importante. Tá? Para que isso aconteça, a gente tem que justamente identificar o quê? As fontes. Tá? Porque assim, quando você verifica lá no Google, lá, vocês vão fazer uma pesquisa, etc., qualquer assunto que vocês digitem lá, vai sair milhares de informações. Certo? Agora, o que é importante para a gente? Saber se aquela informação, se ela tem fundamento ou não. Tá? A gente tem que tomar um certo cuidado, por quê? Às vezes até a pessoa faz uma pesquisa, né, só que ela fez isso há 5 anos atrás. Tá? E quando você puxa um artigo, aparece alguma apresentação, alguma coisa, geralmente não tem data. Então, assim, para 5 anos atrás, aquela análise que ele fez sobre o mercado, sobre o câmbio, seja lá o que for, era válida, só que hoje não é mais. Tá? Quer dizer, basta aí o governo lançar uma lei nova, mudar, quer dizer, alterar a taxa de juros, enfim, do câmbio, etc., que tudo aquilo que valia até ontem não vale mais, mudou todo o cenário. Tá? E aí, imagina uma coisa aqui, 1 ano atrás ou 5 anos atrás. Tá? Então, assim, dica, se você for pesquisar alguma coisa, né, dentro do Google tem o Google Acadêmico, tá? Que já vão vir artigos, e via de regra já passaram assim, ou foram apresentados em seminários, em congressos. Aí tem a referência, quer dizer, olha, pode até ser assim, o congresso aqui como foi do ENIAC, ou da USP, ou sei lá de onde for, tem o período, né, ó, foi em julho, em janeiro, etc. E tem principalmente as referências bibliográficas. No que eu me baseei para escrever aquilo. Tá? Então, se você quer conhecer algum assunto novo, algum assunto diferente, a gente não precisa começar da estaca zero. Basta você pegar alguém que já pesquisou, já tem ali as principais fontes de referência, né, já vai facilitar o caminho. Tá? Essa que é a importância da pesquisa. Então, você tem que pegar a partir daquele ponto e continuar. Tá? Não começar do zero novamente. Se alguém já fez isso, e isso está disponível, né, na internet inclusive, então isso vai te facilitar. Né? Você vai verificar até onde esse conhecimento, esse assunto já foi discutido, foi analisado, e você parte dali para frente. Tá? Você não vai começar tudo novamente. Tá? E aí é importante você pegar o quê? A fonte de referência. Tá? Então eu sei que vocês fazem aí o projeto integrador. Né? Então quando vocês vão pesquisar lá, tem que tomar cuidado assim, com a referência. Você não vai pegar qualquer coisa. Tá? Via de regra, você vai pegar as pessoas ou os autores que são especialistas naquele assunto. Tá? E você vai se basear no que ele fala lá para você utilizar no seu trabalho. Tá? Daí a importância das fontes. Tá certo? Então, assim, aqui eu, por exemplo, já peguei um autor, tá? O Stuart, que ele escreve sobre capital intelectual. Tá? É importante você trabalhar com o conceito, porque até que o capital intelectual, de uma forma geral, não tem muita divergência. Tá? Mas como você pega, por exemplo, a questão da globalização, cada autor vai dar uma atribuição de significado diferente. Tá? Então, no seu trabalho de pesquisa, então você tem que colocar, olha, globalização, nesse trabalho tem esse foco. Tá? Ou é produtivo, ou é financeiro, ou é até cultural. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com as definições. Tá certo? Então, aqui pra gente, o capital intelectual assim, é a soma dos conhecimentos de todos, né, em uma empresa, o que lhe proporciona vantagem competitiva. Então a gente sabe que hoje a empresa nacional, ela não concorre só com as empresas que estão aqui internamente, elas concorrem com os produtos importados também. Tá? Haja vista aí que o governo, na semana passada, aumentou o quê? O imposto a alíquota do IPI.
Tá? O que estava acontecendo? Os carros não nacionais, né, porque as empresas são multinacionais, mas produzidos aqui, quer dizer, da Fiat, da Ford, da Volkswagen, começou a ficar estocado, ou seja, as vendas caíram, né? E por um outro lado, assim, o dólar hoje, para quem importa, ele está melhor. Tá? Agora imagine o seguinte, você está instalado aqui no mercado nacional, né, você está produzindo, todos nós sabemos que nós temos uma carga tributária elevada, que no final das contas o custo final do produto acaba aumentando, e além de tudo, o dólar ficando barato, ele favorece o quê? O produto importado. Tá? Então o que estava acontecendo? Já tem o Jaque aí, quer dizer, uma série de N marcas chinesas, asiáticas, que estavam trazendo o produto para cá, por essa série de fatores que eu falei, né? A estrutura tributária, o câmbio favorável para a importação, estava se tornando mais barato, mais competitivo e estava aumentando a venda desses produtos. Tá? Agora aí a gente tem dois pontos. Então assim, para o consumidor, lógico que é melhor eu comprar um produto que é melhor, que me oferece mais conforto, mais qualidade, etc. Agora, se eu passar a importar tudo, gente, o que é produzido internamente vai ficar encalhado, em função disso, vai começar a haver demissões e vai gerar um outro problema. Então assim, se eu passar a importar tudo, eu não vou produzir nada internamente, tá? não vou ter emprego aqui, tá? E a gente vai ter uma situação similar à que nós temos na Argentina hoje. Tá? Assim, desemprego em 20%, tá? Quer dizer, eles até deram um calote na dívida aí alguns anos atrás, por quê? Porque o país assim, ele precisa pagar essas importações com dólar, tá? Que é a moeda padrão internacional. Se o Brasil quiser pagar uma dívida dele em reais, quer dizer, não é aceito. Por quê? Porque não é uma moeda conversível, ou seja, não tem aceitabilidade no mercado externo. Então, para que eu pague essas importações, eu tenho que pagar em dólar. Tá? E como que eu consigo esse dólar se eu não sou dos Estados Unidos, que é ele que emite a moeda? Quer dizer, eu tenho que ter um superávit comercial, ou seja, eu tenho que mais exportar, vender para o exterior do que importar. Né? Que são as minhas reservas, né? As reservas cambiais. Aí eu vou comprar, pago com essas reservas e tudo bem. Tá? Então assim, se eu não tem essas reservas, se eu começar a importar mais, porque se eu não vou ter como pagar, vou ter que dar um calote. Tá? Que foi o que a Argentina fez. Né? Então, ele começou a importar muito, acabou com as reservas que ele tinha lá e chegou um momento que teve que dar um calote. Tá? Em função disso, quer dizer, ele quebrou toda a indústria interna, a indústria nacional praticamente não existe, né, em boa parte dos setores, e tem um desemprego que é muito alto, né, e sempre você vê, quando você vê uma notícia de lá, é que você tem algum conflito social, alguma situação bastante delicada. Tá? Então, assim, como eu falei, eu não posso simplesmente só aumentar o imposto do produto importado para favorecer quem está aqui, né, que de repente a empresa pode se sentir que está numa boa, está protegida e não vai procurar melhorar a sua eficiência. Tá? Que no objetivo a ideia não é essa. Tá? Agora, se começar a invadir produto chinês no mercado nacional, né, as indústrias aqui vão fechar, né, consequentemente vai ter um monte de gente para a rua. Tá? Nós temos o exemplo do setor de Cidade de Franca, que tradicionalmente produz sapatos. Tá? Eu fiz um levantamento aí nos últimos 10 anos, teve um aumento de 1.842% de aumento de produtos, sapatos que foram importados da China para cá. Então daí você tem a dimensão de como é que esse mercado está concorrido. Então o que está acontecendo com as empresas lá? A maior parte fechou. Tá? Inclusive o governo, em 2010, aumentou para $35 cada parte de sapato, tem que pagar essa taxa. Tá? Para poder ser trazido aqui para o mercado interno. Por quê? Porque assim, lá a questão assim que é de oferta e demanda, que é a escassez do produto. Então a população brasileira, né, é em torno de quanto? 190 milhões. Tá? Na China, gente, é 1,3 bilhão, ou seja, tem muita mão de obra lá. Então o que acontece? A mão de obra lá acaba sendo muito barata. Por quê? Porque ela é muito farta. Então a maior parte das empresas americanas, europeias, de todas as origens, vão produzir onde? Na China. Então ele desenvolve o produto, o design, a tecnologia, etc. e vai produzir lá. Por quê? Porque lá ele paga $100 do cara, né? O governo ajuda porque boa parte assim, das despesas de custo o governo chinês banca, que é justamente para atrair o capital internacional para lá, o capital estrangeiro. Né? Então ele paga um mínimo lá de salário. Tá?
Então, isso faz com que tenha uma atratividade de empresas para lá. Tá? Então, assim, se eu for produzir nos Estados Unidos, o salário médio é 4 mil dólares. E eu faço o quê? Pago 100 dólares lá para o chinês. Então, onde que a empresa vai produzir? Na China. Tá? Então, a boa parte aí, assim, celulares, Motorola, Nokia, os tênis aí que vocês compram da Nike, etc., é tudo feito na China, por essa questão. Tá? Quer dizer, além do fato de a gente saber de história que, além dos salários serem muito baixos, as condições são precaríssimas. Né? Então, a empresa não quer saber de direitos humanos, essa coisa aí, então ele quer saber do lucro. Então, ele já vai produzir lá justamente para manter uma lucratividade maior. Tá? E isso cria toda a diferença. Tá certo? Então, como eu falei, a indústria aqui nacional, ela não concorre só com o mercado interno, né? Tem essa questão do câmbio do dólar hoje que é favorável para quem importa, e se eu não procurar melhorar a minha eficiência, né, a qualidade do meu produto, eu vou acabar fechando. Então, o tema que a gente vai estar discutindo aqui é o capital intelectual, né, que é o conhecimento, a qualificação, né, que nós adquirimos, que vai fazer toda a diferença. Então, assim, o capital intelectual, assim, ele é composto por 2 elementos, tá? O capital humano propriamente dito, né, que é a capacidade, o conhecimento, a habilidade e a experiência que eu tenho individualmente, tá? Que vai ser aplicado no meu dia a dia, no meu trabalho, no serviço que eu estou prestando. E o capital estrutural, tá? Não adianta eu ter competência, ter, né, qualificação, se eu não tenho material para mim trabalhar, ou equipamento, informática, seja lá o que for, tá? Que é o suporte que eu vou precisar. Então, uma coisa sem a outra não vai resolver nada. Tá? Da mesma forma, assim, se eu tiver uma superestrutura, né, um ambiente legal, com todas as ferramentas necessárias, eu não tenho pessoas capacitadas para poder utilizar esse material. Também não resolve nada. Tá? Então, o capital intelectual é uma somatória disso, ou seja, tem que ter pessoas, né, quer dizer, capacitadas, né, e com interesse para poder desenvolver o potencial que tem, com uma infraestrutura necessária para dar suporte para ele. Tá? Senão eu não vou sair do lugar. Tá? Então, o capital intelectual, na verdade, ele está relacionado a esses 2 pontos. A qualificação individual, né, e a infraestrutura necessária para que eu possa desenvolver um bom trabalho. Então, assim, gente, o que é um capital intangível? Né, assim, tangível é uma coisa que eu posso pegar, né, então a mesa, a cadeira, o computador, etc. Né? O intangível está ligado com a marca, né, marcas, a patente. Eu descobri uma coisa, eu vou lá e registro. Então, só eu tenho direito sobre aquilo. Esse ativo que é o chamado intangível, né, é que vem crescendo rapidamente, né, na sociedade pós-industrial, principalmente com o advento da evolução tecnológica. Então a tecnologia ela flui muito rapidamente, ela influencia nossas vidas de uma forma assim, bastante rápida, né, e envolve todos os segmentos da vida, tá? E a gente percebe essa evolução. Então, ó, em 82, os ativos intangíveis representavam só 38% do incremento de valor das empresas, tá? de uma forma geral. Em 92, né, esse percentual já aumentou para 62%. Tá? E uma estimativa atual, 2011, já em torno de 90%. Tá? A gente vai ver que as marcas, as empresas mais conhecidas, se você for verificar, estão ligadas ao capital intelectual. Tá? Tudo bem que você vai pegar um computador, você vai pegar a Sony, IBM, enfim, uma série de marcas que são super tradicionais. Mas as empresas que têm mais valor, se a gente pegar as empresas que estão mais valor, são mais conhecidas, são as que estão ligadas ao capital intangível. Então, assim, essas empresas eu tenho certeza que todo mundo conhece. Né? O Facebook, a Microsoft, a Apple, o Google e o Nokia. Tá? Todos estão ligados ao que a gente chama de conhecimento. Tá? Lógico que a Volkswagen, a Fiat, etc., elas também são conhecidas, logicamente. Tá? Agora, se você verificar em termos de ações, quer dizer, quanto vale a empresa A ou B, né, as empresas ligadas ao capital intangível que a gente está discutindo, ligadas à gestão do conhecimento, que elas crescem muito mais rapidamente, né, e são muito mais conhecidas hoje. Tá? Então, assim, todas aquelas empresas que foram citadas ali, terceiro que todo mundo conhece. Né? Conhece, utiliza, muda o nosso dia a dia. Né? O criador do Facebook, hoje é o cara mais rico do mundo, é o mais novo que atingiu essa cifra de recursos, né? de padrão de riqueza mesmo, que ele conseguiu. Tá? E, assim, a empresa dele expandiu, né?
E é uma coisa assim, quer dizer, faz parte do nosso dia a dia. Quer dizer, muito rapidamente ele conseguiu criar, desenvolver uma ideia, né, que teve uma aceitabilidade, uma aplicabilidade, de forma que ele desbancou uma série de outras empresas. As empresas tradicionais, né, para conseguir esse nível de crescimento que ele conseguiu, quer dizer, demoraria décadas. Ele conseguiu isso em 3, 4 anos. Tá? Isso mostra bem isso que a gente está falando, né? Quer dizer, o aumento o desenvolvimento da tecnologia, né, da informática e tudo isso modificou todo o nosso padrão. Tá? Hoje você não precisa sair de casa para, assim, você vai precisar ir no banco só para sacar dinheiro. Você pode pagar, fazer transferência, fazer o que você quiser. Tá? Então isso muda toda a rotina. Tá? Inclusive, no ensino e educação, né, que a gente está discutindo, hoje, assim, o EAD é, assim, uma realidade. Tá? Então, assim, você, logicamente, a inter-relação pessoal, assim, ela não vai ser substituída nunca. Né? Assim, a questão da dúvida, da você conversar, etc. Tá? Agora, por uma série de coisas, a gente está tão corrida, e às vezes você precisa deslocar uma instituição, fica complicado, que essa questão do EAD se tornou uma realidade. Tá? Então, assim, faz parte também dessa estrutura também da gestão do conhecimento. Então, assim, nesse diferencial competitivo que a gente está falando, né, que esse mercado interno, mercado externo, assim, o que conta realmente? Então, o conhecimento, né, e é ter acesso rápido às informações e também saber selecionar as informações. Não basta só pegar o regional, você tem que ver o que interessa, aquilo que vai ser aplicado, pode ser aplicado na sua empresa, né? Ter conhecimento do serviço, dos processos, os valores e a cultura, né? O sistema de gestão, o relacionamento, né? O valor para o cliente, né? E uma nova abordagem, que é justamente trabalhar o conhecimento como um ativo. Tá? Isso que vai levar a empresa a crescer e ser valorizada. Bom, então aqui a gente tem uma estrutura de uma forma geral, quer dizer, os recursos que são fundamentais para a organização. Né? Então tem um capital de relacionamento. Então o que conta? Os clientes, as alianças que eu vou fazer com as empresas que participam do meu segmento, os fornecedores e a sociedade de uma forma geral. Tá? Quando a gente fala em concorrência, né, uma empresa que você não... Se fez uma solicitação, não é bem atendido, via de regra, você não vai procurar mais essa empresa. Tá? Então, dependendo do setor, quer dizer, se esse setor está concentrado em poucas empresas, né, aí, na verdade, o consumidor não tem muita opção. Tá? Então, assim, quem são os campeões de reclamações? Então, a Telefônica, que, na verdade, tem até outras, mas ela é que predomina, né, quer dizer... celulares que você tem 3, 4 marcas aí, e bancos que cada vez mais concentrado. Ou seja, se você tem um leque maior de opções, se você não está satisfeito, você muda. Né? Agora, quando esse setor é muito concentrado, você vai até reclamar, mas você não tem muito por onde escapar. Tá? Então, o setor que a concorrência é mais acirrada, ele vai ter mais preocupação com o pós-venda, justamente o atendimento, né? Acompanhar todo o processo. Não é só até vender, ele vai falar muito obrigado e vai embora. Então, depois, se ocorrer algum problema, a questão da garantia hoje é muito importante. Tá? E quanto mais concorrido for o setor, mais a empresa vai dar atenção a isso. Né? Tem o capital humano que a gente está falando, relacionado à criatividade, à competência, ao conhecimento e à inovação. Tá? Todas as disciplinas que vocês veem aqui no ENEAC, vocês vão verificar lá na emenda até lá, habilidades e competências. Quer dizer, isso cada matéria vai te desenvolver uma certa habilidade que você vai utilizar dentro de uma certa estrutura. Então, o mercado financeiro, finanças, etc., vai te desenvolver algumas competências que você vai utilizar de acordo com a sua área de atuação. Tem um capital monetário, que é o meu investimento, caixa, receita que eu tenho de venda, né? O capital organizacional, que é os sistemas e processos, a propriedade intelectual, e o capital físico, né, que é o hardware, os equipamentos, a planta, os imóveis. Que isso, apesar de ser importante, é esse que está perdendo o valor. Né? Ou pelo menos ele está ficando ao segundo plano, porque não adianta eu ter uma empresa enorme, uma área física enorme, se eu não consigo ter um produto diferenciado, não consigo vender, ele vai ficar lá parado. Então hoje as empresas trabalham com uma planta muito enxuta, né? Quer dizer, para mim não ter um estoque muito grande, eu uso um programa aí just in time, etc., para mim só pedir aquilo que for necessário. Tá? Por quê? Se eu comprar algum produto, gente, está estocado, eu já tenho uma dívida a pagar. Tá?
e eu vou ficar com esse produto parado. Se eu produzir, mas eu não vender, vai ficar parado. Tá? Então eu trabalho assim, muito perto, assim, a minha venda com as compras, porque o fluxo financeiro está relacionado a isso. Tá? Sim, se eu não vender, assim, eu não tenho receita, consequentemente eu não consigo pagar meu fornecedor. Então não adianta eu comprar matéria-prima, porque está barato, porque tem um desconto, etc., se eu não estou vendendo. Por incrível que pareça, assim, eu fazendo um processo de consultoria, e você visita algumas empresas, primeiro, assim, ele fala assim, que o preço quem determina é o mercado, ou seja, a concorrência. Então, por esse fato, ele pega e não avalia, por exemplo, qual seria o custo total dele e, consequentemente, qual seria o preço real. Quando ele vai cruzar isso, ele vê que ele está trabalhando no prejuízo. Então, assim, se você não consegue mexer no preço final, você tem que mexer no custo de alguma forma, porque senão a conta não vai fechar. E, assim, é a coisa mais básica do mundo, mas às vezes a empresa movimenta, assim, uma quantidade muito grande, assim, vende 200, 300 mil por mês e não faz essa conta básica. Né? Pode até parecer um absurdo, mas é verdade. Né? Então, se você não avalia bem essa questão, olha, do custo, do estoque, você não vai ficar parado lá, como é que eu vou ter que pagar do meu bolso, né? A empresa não, os números não vão fechar, tá? Quer dizer, eu vou ter produto lá parado, quer dizer, não tenho receita, como é que eu vou pagar? Vou ter que entrar em banco, né? E se eu não vender, quer dizer, pior ainda, não tem jeito. Tá? Então, o que eu tenho que administrar? Esse estoque, esse fluxo financeiro e monetário para ver para a empresa poder gerar lucro. Então, o que está relacionado à estratégia do conhecimento? Né? Então, logicamente, a empresa ela quer trabalhar com o mínimo de risco possível. Tá? E num cenário como nós temos hoje, é bastante complicado. Tá? Mas, assim, o que faz eu ter menos risco? Mais conhecimento. Tá? Porque, na verdade, nós temos N variáveis. Quer dizer, quanto mais conhecimento você tiver sobre as variáveis, vai ficar poucas variáveis que você não vai ter conhecimento. E aí você vai ter que, assim, imaginar cenários para poder traçar a sua linha de atuação. Tá? Agora, se você vai trabalhar totalmente no escuro, né? Então, a probabilidade do planejamento que você fez realizado vai ser furado. Agora, quanto mais informação, mais conhecimento você tem, você vai diminuindo, né, justamente aquela parte que você não tem conhecimento, você não tem acesso, e aí a sua margem de erro também vai ser menor. Tá? Então, quanto mais conhecimento, mais informações você tiver sobre o seu ramo de atuação, o seu ramo de atividade, mais vai ser a probabilidade de acerto. Tá? Essa coisa de chute, assim, não é no escuro. Tá? Porque, assim, para o cidadão pegar, acertar determinada quantidade lá de pênaltis e faltas, etc., tem que ficar treinando. Não é assim, vou lá aleatoriamente, vou lá e faço. Tá? Os caras que acertam mais é que ficam depois do treino lá, horas e horas e horas, tentando fazer aquilo lá até chegar perto da perfeição. O que é importante também? É criar dentro dessa gestão do conhecimento, assim, não adianta eu saber aprender alguma coisa e guardar para mim. Né? Geralmente tem aquela coisa. Quem tem acesso a algumas informações, por meio da concorrência, ele não vai te passar. Tá? Por isso que muitos programas de qualidade, o que eles fazem? Eles criam lá um manual de funcionamento, de procedimento. Para que é isso? Até para diminuir o poder de algumas pessoas. Porque quem tem acesso a algumas informações, ele sabe que isso é poder para ele, então não vai passar as informações para terceiros. Tá? Quer dizer, quando você democratiza o conhecimento, quer dizer, é muito melhor que mais pessoas saibam do funcionamento, inclusive vão discutir como melhorar aquilo, porque só uma pessoa saber. Tá? Então, se todo mundo está a par do que está acontecendo, aí vocês podem discutir, né, ver possibilidades de melhoria e colocar isso em prática. Agora, se só uma pessoa sabe, quer dizer, ele esconde isso ainda, né, que é muito comum, falar, mas eu não vou passar por outro, porque eu posso perder emprego, etc, etc, a empresa não vai crescer. Tá? Então, a empresa tem que criar uma estrutura que possibilite que o conhecimento ele se torne público. Tá? Porque aí ele tem a condição de alavancar, de melhorar o processo da empresa como um todo. Tá? E não ficar na mão de uma pessoa só. Tá? E isso vai gerar o quê? Justamente novos conhecimentos. Na medida que todo mundo está participando, está discutindo, etc., isso vai proporcionar o quê? O aumento e o incremento desse conhecimento. Então, assim, nós temos o modelo tradicional, né, que é considerado aí o modelo taylorista, fordista, que vocês viram a administração, que, de uma forma geral, assim, o conhecimento, as ações eram padronizadas. Né? A produção era em massa, né? Chamada em massa, que era o fluxo que você fazia. Qual que é a diferença que nós temos hoje, né, para a perspectiva da gestão do conhecimento? Então, antes, assim, você precisava só do operador, o cara que ia lá mexia na máquina e acabou.
Tá? Hoje você precisa do autor. O que é o autor? Assim, é aquele que participa. A gente é só ir lá saber apertar o parafuso. Eu tenho que saber como fazer. Quando a máquina está precisando de fazer uma avaliação, uma revisão, né? Quer dizer, não é uma coisa passiva. Tá? Então hoje, justamente assim, o que se espera do funcionário é o quê? Participação. Tá? Não é só aquela coisa assim, você tem a obrigação de, você tem que fazer logicamente as suas atribuições. Agora, se você simplesmente fizer só as suas atribuições, você vai ser mais um. Tá? Assim, o que justificaria você ganhar mais do que A, B ou C? Você tem que fazer mais do que A, B ou C. Tá? E aí não pode ser simplesmente fazer aquela coisa básica, e sim você discutir, participar e sugerir ideias e melhorias para você ter um diferencial. Tá? Porque senão não vai justificar, porque todo mundo acha que deve ganhar mais. Né? Assim, mereceria mais, mas assim, o que você tem de diferente para poder ganhar mais que os outros? Tá? Então essa que é a questão. Então assim, o que eu posso contribuir, né, que eu posso gerar de valor para a minha empresa para que eu tenha um salário maior. Então ali, executar o prescrito, executar ações, né, gerenciamento pelo controle. Então aqui assim, já o que? Tomar iniciativas, saber agir, né? Inovação, quer dizer, você tem na verdade uma dinâmica hoje que é muito mais complexa. Tá? Até na vida da gente mesmo, para você tomar uma decisão, o grau de complexidade ficou muito maior, porque você tem mais opções até. Né? Então a empresa é a mesma coisa, ela tem que decidir o que ela vai produzir, que tecnologia que ela vai produzir, né, que matéria-prima que ela vai usar. Então hoje você tem uma gama muito grande de opções. Então a complexidade é maior, daí vai te exigir mais também. Tá? Então nós passamos de um modelo assim, padrão, muito convencional, para uma estrutura mais flexível. Tá? Porque as empresas, inclusive, assim, antigamente ela montava uma planta, um espaço físico, produzia o produto dela todo lá. Hoje, com essa questão da descentralização, né, da produção inclusive, então assim, eu posso montar o motor de um veículo em determinado lugar, porque lá eu tenho matéria-prima mundial mais barata, vou de repente produzir outras peças em outro lugar, porque um país assim, concedeu uma área física para mim, uma isenção fiscal, como aconteceu com a Ford lá na Bahia, né? Você vai ter uma isenção fiscal por 10 anos, você vai ter uma área física aqui para você construir a fábrica, então isso é um diferencial. Né? E aí o que eu vou fazer? Visando estrategicamente assim, as minhas exportações, eu vou ficar num lugar que é perto do porto. Né? Aí eu vou juntar tudo isso, monto no lugar e aí vou exportar, faço uma plataforma de exportação. Então você não tem mais aquela estrutura produtiva, né, clássica, que está no lugar só. Tanto é que nós temos vários carros aí que são produzidos na Argentina, por exemplo, a da GM, etc. Por quê? Porque lá ele tem uma fábrica lá, tem alguns benefícios que ele acha que é interessante, ele produz lá e vem vender aqui. Tá? E alguns modelos especificamente são montados aqui e são exportados para outros países. Né? E tem muitos casos também que eles fazem, que nós temos também, que são a tal das alianças estratégicas. Então assim, o Brasil, se ele quiser exportar para os Estados Unidos, ele vai ter uma certa também taxação, da mesma forma que o governo brasileiro aumentou o IPI aqui. Então o que ele faz? Tem um bloco comercial, América do Norte, que é Estados Unidos, Canadá e México, que é o NAFTA. Tá? Então, entre os países integrantes, você tem uma redução do imposto, consequentemente fica mais barato, você incrementa o comércio. Então, o que o Brasil faz? Ele tem um acordo com o México, ele produz uma série de veículos aqui, repassa para o México e o México tem acesso ao NAFTA lá. Quer dizer, ele consegue vender por um preço mais barato. Então isso faz parte do quê? Da estratégia. E aí muitos carros também, os de maior porte, são produzidos no México, vêm para o Brasil também por esse mesmo acordo de redução tarifária. Tá? Assim o Brasil vende mais veículos lá e eles vendem mais veículos aqui. Tá? Que está dentro desse processo de concorrência. Então nós temos uma complexidade cada vez maior, né? E uma estrutura muito mais flexível. Você não tem aquela coisa que assim, era o padrão em massa que nós tínhamos. Tá? Agora, em relação ao profissional, né? Especificamente, que a professora Mônica falou bastante, você tem que agir com competência. Tá? Então o que implica isso? Tem que mobilizar e combinar recursos, sejam internos ou externos, né? Em diferentes ambientes. Então você tem a parte financeira, a parte tecnológica, o RH, a produção. Eu tenho que aplicar todo esse conhecimento todas essas variáveis que vão compor a empresa.
E qual que é o objetivo disso? Administrar situações complexas, que é o que nós temos hoje. Então, não posso só pensar na empresa mercado interno, tem que ter essa visão macro, né, de justamente ver como é que está o mercado lá fora, tá? Não se restringir só ao mercado nacional. E para isso, eu tenho que produzir resultados, né, para o cliente final. Quer dizer, o cliente, a empresa, a equipe tem que gerar resultado. Tá? Porque se não adianta eu querer montar essa estrutura toda se não gerar resultado. Tá? Então, uma equipe ela vai ser bem remunerada, ela vai ser mantida a partir do momento que ela produz resultado. Quer dizer, ela se destaca, né, e ela gera valor para a empresa. Tá? Então, esse capital intelectual que nós falamos, né, que é o conhecimento individual e a estrutura necessária para que esse capital gere valor, ela é fundamental para isso. Tá? E como é que eu vou agir com competência? Quer dizer, eu tenho que combinar os recursos individuais e coletivos, né, que vão gerar resultados financeiros, que é o que a empresa quer. Né? Quando a empresa ela faz investimento, ela quer ter lucro. Tá? Ou seja, ela quer recuperar o investimento que ela fez e gerar o quê? Uma rentabilidade de 20%, 30%, 40%, quanto mais melhor. Tá? Então ela não vai fazer investimento por simplesmente assim, fundo social. Fundo social, quem faz investimento é o governo. Então assim, ele não tem o objetivo de ter lucro, ele quer fazer uma assistência para a população. Tá? Então ele presta o serviço, mas não tem o objetivo de ter lucro. Tá? Quer dizer, a água que nós bebemos, se fosse pagar o custo real, apesar de não ser barato, mas seria muito mais alto. Porque você tem um custo de tratamento, você tem que trazer essa água de muito longe, tem toda a canalização que tem que ser feita. Então, se fosse empresa privada, pode ter certeza que o custo ia ser muito maior. Tá? Por isso que os serviços essenciais, geralmente, é do governo. Por quê? Eles demandam muito investimento, né? O investimento, assim, o lucro seria a longo prazo, e as empresas privadas querem o quê? Retorno rápido e maior lucratividade. Tá? Então, o que é geralmente infraestrutura, geralmente não tem interesse do setor privado. E aqui, assim, nós temos o resumo daquilo que nós falamos, né? Então, assim, você tem que saber fazer, ou seja, você tem que ter um conhecimento, né? Quer dizer, trabalhar a informação em conhecimento, né? Aliado a isso, a experiência que nós temos, que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, né? O conhecimento criar uma interdependência, eu tenho que dividir esse conhecimento e dentro da empresa fazer com que ele gere mais valor, né? Agregue mais valor para a empresa. E dentro disso tudo, quer dizer, não pode esquecer que nós somos seres humanos, né? Nós temos também sentimentos, etc. Então a gente também não é só um número. Né? Então a empresa tem que saber motivar, trabalhar, e a gente também individualmente tem que se motivar. Né? A gente não é necessariamente esperar tapinha nas costas, né, um incentivo externo. Primeiro a gente tem que estar motivado, tá? E depois isso vai ajudar, inclusive, no resultado, tá certo? E combinando tudo isso, eu vou ter a competência que é mobilizar, né, a combinação desses recursos para justamente gerar valor para a empresa. Tá? Porque a empresa, o que ela objetiva na verdade é, assim, ela presta um serviço, aquela coisa que vocês veem lá, da missão da empresa, etc, que é, assim, oferecer um certo produto e ter um resultado, né? Mas a finalidade dele é ter um resultado favorável, ou seja, é gerar lucro. Tá? Dentro do que foi falado, gente, ficou alguma dúvida, alguma questão? Eu vou trazer para vocês uma colega de vocês, que já foi aluna de todos nós e que vai falar para vocês um minutinho. Tenham um pouquinho de paciência para ouvir uma colega de vocês que se incomodou com um determinado objeto e foi pesquisar sobre esse objeto. Bom dia, eu sou a Roberta, estou no 8º semestre de administração e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre logística reversa. E a logística reversa que eu vou estar apresentando vai ser a respeito em busca de pneus, em busca de um futuro sustentável. Aqui nessas duas imagens, nesse momento, nós estamos mostrando os dois jeitos de estar armazenando os pneus. Nesse caso aqui, ele não tem cobertura, e aqui dá acúmulos de ratos, dá mosquito da dengue por causa da chuva, né?
E aqui é o jeito adequado. Embora eles estejam bagunçados, mas está coberto. Então esse é o jeito mais adequado que tem para se armazenar os pneus. Aqui é a minha introdução, né? Aqui está explicando mais ou menos o objetivo o objetivo desse artigo, que é apresentar algumas informações obtidas através da pesquisa sobre a logística reversa. Então, o que eu vou estar apresentando para vocês, né, e o objetivo que nós estamos falando aqui nesse momento. Aqui nós estamos explicando como surgiu a logística reversa há muito tempo atrás. Surgiu devido à grande quantidade de produtos que são produzidos e que vão para o mercado a fim de satisfazer os diversos segmentos. Aqui embaixo, mais ou menos, o retorno pós-consumo, reaproveitam-se os componentes que não têm utilidade na montagem de novos equipamentos. Aqui a logística reversa, que é a continuação também, que é a fim de minimizar os danos causados pelo acúmulo de pneus em locais inadequados. Esses locais inadequados é fundo de quintal, na rua, como nós temos enchente, vai para os bueiros, acabam dando enchente, causando esse caos todinho, que inclusive agora já vai se começar, né? Porque a chuva ela vem mais no tempo da primavera e do verão. E muitos lixos são jogados na rua, inclusive os pneus, como vocês veem por aí. Responsabilidade social. Objetivo das empresas: ser ecologicamente correta e melhorar sua imagem no mercado como uma empresa que se preocupa, né? E a logística reversa é o retorno financeiro e operacional, reaproveitando a reciclagem dos produtos. E existem 3 tipos de distribuições dos pneus. É o reuso, a reciclagem e o desmanche. Sistema logístico reversa, comprometimento de todos os componentes da cadeia, produtor até o consumidor final, nosso meio ambiente. É necessário pensar no nosso meio ambiente, na sustentabilidade, pois o planeta está sendo cada dia mais destruído, né? É o que eu estava falando. Não só os pneus que a gente tem que está tomando cuidado para não estar jogando e nem estar deixando no fundo de quintal, como a gente vê. E sim também que vem no papelzinho, no plástico, tudo isso acaba causando as enchentes, mosquito, da dengue, rato, e nisso vai causando doença. Os pneus, eles se compreendem em 3 partes principais: a banda de rodagem, a carcaça e, por último, o talão, que permite a montagem sobre o aro. Uma vez coletado o pneu, pode ainda ser tratado de várias maneiras. O pneu ele pode ser tratado de várias maneiras, que vem a ser asfalto, né? Nós temos, mais para frente eu vou mostrar para vocês, que vem a ser o asfalto, faz também chinelo do pneu. Também tem, agora eu estava pesquisando, eu não coloquei no trabalho, mas eu vi que eles estão fazendo playgrounds para as crianças exatamente com os pneus. Para atender a resolução do CONAMA, os fabricantes de pneus no país resolveram se unir à Associação Nacional de Indústria de Pneus para estruturar seu sistema de coleta e destruição dos produtos de descartes. A associação firmou uma parceria com a cimenteira, que é através da cimenteira, né, que eles falam que o produto que é usado nos pneus, tudo, vira uma cimenteira que é utilizada no asfalto. E aqui também, de acordo com o SEBRAE, existe uma resolução no CONAMA que obriga os produtos e importadoras a destruírem pneus velhos e é incentivado com um alto investimento em diferentes tipos de negócios, aplicações e tecnologia. O asfalto. Como eu estava explicando para vocês, é uma mistura de diversas substâncias, de produtos químicos, minerais e destilados, onde foi utilizado pelos homens através de escavações arqueológicas em épocas anteriores. A nossa era, assim sendo aplicado na pavimentação de ruas, estradas e aeroporto. Aqui, através da análise, estudo e pesquisa foi descoberto como os pneus podem ser recicláveis para fabricar o asfalto ecológico. Aqui, como eu tinha explicado para vocês, é o armazenamento, aqui eles separam, aqui a cimenteira, e esse produto ele vai todo para um laboratório para estar vendo se ele está adequado
para estar produzindo um asfalto. Aqui é um asfalto de borracha. Aqui é quando eles estavam aplicando na Rua Major Natanael, em São Paulo. Depois ela ficaria assim. Não sei se vocês já passaram por essa rua. Ela é exatamente feita de... o asfalto dela é de pneu. E aqui a rodovia dos Bandeirantes também. Aqui eles têm a foto de como foi aplicado e aqui como ela está hoje. As vantagens do asfalto de borracha: maior elasticidade, maior resistência à luz solar, raios UV, menores impactos com o meio ambiente, envelhecimento mais lento, retarda a reflexão de trinca e maior poder de impermeabilizante e geração de novos empregos no mercado. É importante ressaltar aqui a apresentação de um estudo de caso realizado na região de São Paulo. Essa apresentação toda desse estudo de caso foi realizado só aqui em São Paulo, porque quando eu estava pesquisando, eu também vi que em Pernambuco eles estão já utilizando também os pneus para estar fazendo todo o asfalto de lá. Eu agradeço a todos pela oportunidade de eu estar aqui apresentando o meu trabalho para vocês e quero pedir desculpa pelo meu nervosismo. Obrigada. Pessoal, o que a Roberta acabou de fazer é uma superação das próprias dificuldades. Todos nós temos dificuldades. Agora, se nós não superarmos essas dificuldades, nós vamos ficar patinando em cima do medo. E isso não se refere a esse trabalho. Isso se refere a muitas outras questões na vida que vocês têm medo. Todos nós temos medo de muitas coisas. Mas o medo ele não pode ser um impeditivo para que nós possamos prosseguir na nossa vida. Não importa do que tenhamos medo, nós precisamos enfrentar esse medo. Por que hoje muitas pessoas estão trancadas dentro de casa com doença do pânico? Porque psicologicamente essas pessoas se entregaram. E alguém pode se curar do medo, se esse medo é patológico, se essa pessoa está com doença do pânico? Pode. Só uma pessoa pode ajudar, ela mesma. Então, se você não se ajudar, se você não enfrentar seu medo, você não vai sair do lugar e você vai se tornar cada vez mais doente. O simples fato dela ter tido a disposição, eu tenho medo, há muito tempo esse trabalho está pronto, ela já poderia ter apresentado esse trabalho há muito tempo. E ela tem vontade, mas o medo que ela tinha era maior do que a possibilidade dela. Até o dia que ela falou, não, chega, eu vou enfrentar esse medo. E você pode enfrentar todos os seus medos e vencer todas as suas dificuldades, desde que você tome atitude. Agora, eu sou doente, Mônica, eu não posso. Se você acreditar nisso, você realmente não pode e ninguém pode ajudar você. Até a doença mental mais grave, se você tiver a clareza de que você é doente e que você pode se ajudar, ou se você tiver uma pessoa que te respeite, que te ame, que te goste e te desafiar e te ajudar, você consegue. Todas as pessoas têm uma tendência a desenvolver doenças mentais. Mas essas doenças, elas serão alimentadas ou enfrentadas, de acordo com a sua disposição de enfrentar isso. Tem um filme que fala de um professor que tem a esquizofrenia. Mente Brilhante. Uma Mente Brilhante. Esse filme fala de um professor que ele tem uma realidade paralela e que ele tem uma mulher muito corajosa, que o ama muito. E ela fala para ele, olha, isso não existe, isso que você está fazendo é delírio, você tem que enfrentar isso. Muitas das nossas argumentações não existem. Nós mentimos para nós mesmos, nós mentimos para as outras pessoas e nós sabemos disso. Agora, passando de um determinado limite, isso é esquizofrenia, porque isso é
delírio? Por que temos necessidade de mentir? Porque não temos orgulho da nossa realidade. Então vamos enfrentar nossa realidade, vamos enfrentar nossos medos, vamos tomar coragem de falar o que pensamos. Vocês pensam que falar o que pensam é importante? Vocês pensam que todas as pessoas querem ouvir o que vocês têm a dizer? Vocês pensam que em todos os espaços é permitido vocês falarem? Não. A maior parte dos espaços existem para você entrar mudo e sair calado. Uma delas é a empresa. Muitas empresas não estão interessadas naquilo que vocês têm a dizer. E vocês têm muito a dizer. E vocês têm muito valor a agregar para a empresa de vocês. Mas vocês precisam tomar uma atitude. Vocês precisam desenvolver uma postura. E vocês precisam se perguntar: o que é que eu quero ser quando crescer? E vocês precisam responder esta pergunta para que vocês possam sair do lugar que estão e ocupar o lugar que merecem. E vocês merecem tudo de bom. Mas eu não posso dizer a vocês isso e isso se tornar verdade se vocês não disserem isso para vocês mesmos. Vocês estão aqui na faculdade sacrificando um tempo de vida. Então façam desse tempo de vida o melhor tempo da vida de vocês. Estudem de verdade. Escutem o professor. Se não compreenderem, pergunte. Sacrifiquem um outro tempo de vida para ler aquilo que vocês precisam saber. Muitas pessoas se vangloriam de dizer: eu não estudo e passo. Mas a sua empregabilidade depende daquilo que você desenvolve como conhecimento. Passar pela faculdade não te dá competência. Pegar o diploma aqui no final do curso não te dá competência. Está louca, Mônica? Ficou louca? Quer dizer, então, que eu com meu diploma não vou valer nada? Se você não tiver estudado de verdade, lido, refletido e transformado informação em conhecimento, ele não vai valer nada. Tem um autor que se chama Minarelli. Ele fala o seguinte: a empregabilidade é um caminho das pedras. E para você desenvolver a empregabilidade, você tem que subir uma montanha, escalar uma montanha com as unhas. De tanto que dói desenvolver o conhecimento, desenvolver a competência, desenvolver a habilidade. E você pode fazer isso. Você tem esta capacidade, mas isto tem um preço muito alto. A minha pergunta para você é: você está disposto a pagar esse preço? Você está aqui, cochilando, cansado, cansada. Você está pagando um alto preço. Aí você pergunta: você é louca? O que mais eu posso fazer? Otimizar o seu tempo aqui e agora, no lugar que você estiver. É só isso. Está estudando? Esqueça o celular, esqueça o fone de ouvido. Se dedique a estudar. Você está namorando? Esqueça tudo mais. E integre-se àquele momento. Pare de estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Se está estudando, estude. Se está namorando, namore. Se está cozinhando, cozinhe. Porque se você está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, você não está vivendo o seu tempo presente aqui e agora intensamente. E você só vai ser pleno ou ser plena se você estiver aqui e agora no tempo presente em tudo que você estiver fazendo. Eu costumo dizer que a mulher tem competência de estar tendo relações sexuais
escutando o filho se ele está chorando, escutando a panela de pressão se ela já está secando, e falando, rápido, anda. Logo que eu tenho mais coisas para fazer. Não. Desligue a panela, põe a criança para dormir, ou leva a criança para a creche, ou deixa a criança com a pessoa e vai namorar. E namore plenamente. Para quando você sair daquele relacionamento, você está renovado. Então, procurem otimizar o seu tempo de vida para desenvolver a sua competência. E desta forma, construir a sua empregabilidade. A sua empregabilidade não se constrói com diploma. A sua empregabilidade se constrói com a transformação de um ser humano comum em um sujeito. O que é ser sujeito? É ser o dono do seu próprio caminho. É pegar o seu destino pela mão e dizer, é por aqui que eu vou. É isso que eu quero. É desta forma que eu vou fazer. E eu sempre digo para os meus alunos no primeiro dia de aula, aluno meu tem que ter agenda em papel, e escrever lá, minhas metas desse semestre e eu, para conseguir atingir todas, tenho que ir uma a uma. Então, cada ano que fecha, você tem que pegar sua agenda e zerar o que você já conseguiu. E passar para outra agenda. O que você não conseguiu, porque aquilo que você não conseguiu esse ano, você vai ter que conseguir em primeiro lugar no ano que vem. Está muito longe? Ótimo, então vamos para o nosso dia. Acorde de manhã e liste as coisas que você tem que fazer hoje. Chegue no trabalho e verifique quais foram os objetivos que você tinha no dia anterior e que ficou para hoje. Resolva esses que eram de ontem, hoje em primeiro lugar. E depois tente cumprir a proposta de hoje. E quando você chegar à noite, antes de dormir, você fala, fechei isso, e vai riscando na agenda. Aí vai dormir sossegada, sem pensar, então para amanhã eu tenho isso. Esquece e vai dormir. Porque senão você vai ficar tendo pesadelos com as preocupações e não vai dormir. Então você só vai conseguir desenvolver-se como capital humano se você fizer cada coisa a seu tempo intensamente, para que você não vá para a etapa seguinte preocupado com a etapa anterior que não foi executada. Então, quando o Flávio traz a questão do capital humano, você só vai ter orgulho de você se você cumprir suas propostas de vida. A empresa só vai te valorizar se você cumprir as suas propostas de trabalho. Seu marido, seu namorado, seu filho só vai te valorizar se você cumprir suas propostas de parceiro, de parceira. Então, não adianta você pensar, não tenho tempo. Tem. O mesmo tempo que eu, professora, doutora, estudante de pós-doutorado, tenho, é o mesmo que o mendigo da rua tem. É o mesmo que você tem. É o mesmo que o presidente da República tem. 24 horas. A questão é como que você, eu e todos eles podem viver essas 24 horas bem dimensionadas. Mas para isso você tem que colocar no papel essa continha que nós fizemos. Quanto tempo eu gasto com transporte, quanto tempo eu gasto com a minha higiene pessoal, quanto tempo eu gasto com a minha alimentação, quanto tempo eu gasto com o meu estudo aqui dentro, que é o sagrado, que eu sei que eu estou aqui na sala de aula, e quanto tempo eu tenho estudando e lendo isso que eu aprendi aqui, para reforçar tudo que eu aprendi aqui. Quanto tempo eu tenho para fazer a pesquisa, para cumprir as minhas atividades, porque se eu não cumpri-las, eu não estou otimizando o meu aprendizado, portanto, ele não vai me agregar valor nenhum. Quanto tempo eu estou dedicando à alimentação do meu relacionamento, porque
Porque uma pessoa feliz é um bom profissional. Uma pessoa infeliz é um mau profissional. Mônica, não necessariamente. Ok, então briga com a namorada, briga com o namorado, briga com o filho e vai trabalhar. Então leva um chifre e vai trabalhar. Por que será que vocês reagem a uma informação e não reagem a outra? Leva um chifre e vai trabalhar num torno. E eu vou te perguntar daí 2 ou 3 horas se o seu dedo está inteiro. Então você precisa estar bem resolvido afetivamente, bem resolvido em seus relacionamentos familiares, para você ficar bem profissionalmente. Então, pessoal, era esta a reflexão que eu pretendia trabalhar com vocês hoje. Eu sou a anfitriã de vocês. Recebi vocês em minha casa com prazer. Eu desejei encontrar vocês aqui hoje. E eu desejo que nesse nosso encontro você possa sair daqui agregado de algum valor para a sua reflexão, para tornar a sua vida melhor. Eu vim encontrar vocês, desejosa de que vocês viessem a mim e compartilhassem da minha vida. Sejam bem-vindos ao meu coração.